Olá, eu sou o professor Gustavo Batista E eu, professor Gustavo Ferreira. e esse é o podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. O maior podcast em língua portuguesa sobre sensoriamento remoto e geotecnologias. Do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Episódio 183. E a dúvida que surge hoje é, afinal, do que é feito o profissional de geotecnologias? Antes da gente avançar, meu boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada a todos que estão nos ouvindo e ao meu amigo Gustavo Ferreira. Tudo bem, Gustavão? E aí, professor, beleza? Tudo certo? Hoje o tema é mais reflexivo, né, do que Sim. os demais, mas a gente vai encaixar a técnica aqui, tá? Não se preocupe. E a ideia não é colocar o profissional de geotecnologias como se fosse um objetivo, um perfil específico. O cara, ele tem que dominar isso, todas essas habilidades técnicas, né? A gente vai falar de outras habilidades também que estão envolvidas diretamente no trabalho, seja acadêmico ou no mercado, né? E Uhum. tentar correlacionar isso com experiências do nosso dia a dia, da nossa vivência, tá? E agora que eu percebi que o ferro de passar tá aqui fazendo a pontinha dele. Deixa eu tirar. Isso, mas só quem está vendo o vídeo é que percebe a presença desse ferro flamenguista, É né, verdade. aparecendo aí no nosso setup, né, compondo o Exato. setup do Gustavão, né? Mas eu acho bom, uma temática como essa é sempre muito legal e reflexões que trazem discussões sobre profissional, sobre carreira, é bastante importante. A Sim, gente sim. vê muito na internet uma discussão muito recorrente de pessoas dizendo: você vai fazer tal coisa e você vai ganhar tanto, ou ganhe dinheiro fazendo tal coisa. Então, eu fico muito reflexivo quando, é claro, é como diz o nosso amigo Anderson Medeiros, você não paga as contas dando um abraço no cara quando ele vai lá te cobrar uma conta de luz, por exemplo, né? Você precisa, né, gerar recursos, até mesmo para a gente fazer um podcast como esse, a gente precisa de investimento, precisa, né, de apoio para a gente poder dar continuidade. A gente costuma dizer, quando a gente faz os eventos, que é graças aos nossos estudantes que a gente tem condição de fazer um evento, de chamar as pessoas e fazer de forma gratuita uma discussão mais ampla. Mas o foco não deve ser o dinheiro, porque isso acaba sendo consequência, né? Mas eu Exato. queria. Diga lá, diga lá. Não, é que assim, essa questão ela é muito sensível, né, muito complicado de tratar, e porque assim, pra gente que já está inserido no meio, né, e você já trabalhou na iniciativa privada também, Uhum, eu, recentemente também estava mais envolvido na parte de pesquisa, então assim, é meio que complicado a gente falar para pessoas que ainda não se inseriram, por exemplo. sim. Sobre essa questão. E ela é muito complicada, porque realmente o que que interessa a gente quer viver, né, sobreviver de uma maneira, assim, digna, né. E Uhum. isso, claro, graças aos nossos estudos aí e tal. Mas o complicado é quando isso é o seu objetivo final, assim, não é final, né, mas o objetivo de sempre, sabe, não existe uma jornada. É tipo assim: "Cara, eu quero ganhar dinheiro e é isso". E o que motivou muito a esse tema o pessoal vem no nosso direct, enfim, ou às vezes quando bota caixinha de perguntas lá, o cara, pergunta alguma coisa, algum post, enfim, o cara manda um direct e a gente não eu não costumo, postar esse tipo de pergunta do pessoal, porque eu acho meio complicado, que é tipo assim: "Tá, beleza, e como é que eu faço dinheiro com isso? Como é que eu uso isso para fazer dinheiro?". Porra, bicho! Se essa é a sua pergunta inicial, você tá errado, cara. Não Se é você está assim que partindo funciona. disso, já É, começou errado, né?
aí se você aí você vai puxando o fio, né, perguntando: "Cara, você sabe isso? Você entende a base?". "Não, não sei". "Então, você não vai ganhar dinheiro com isso", entendeu? É muito Uhum, complicado, assim, e eu sei que essa questão do ganhar dinheiro, o salário que você vai ganhar, é muito forte, porque eu já falei aqui algumas vezes, o primeiro curso que eu passei, na UNB foi engenharia de software. Então veja, uhum. você chega para sua família, para seus pais, passei no vestibular para engenharia de software. Cara, tipo assim, pô, beleza, o cara vai ganhar uma grana, né? Não é ficar milionário, mas assim, vai viver bem, né? Uhum. Tá tranquilo e tal. Aí eu vou, passa 1 ano e meio depois, eu falo, cara, vou sair. Beleza, você vai para onde? Vou para geografia. Entende o impacto que isso tem? E esse impacto vai diretamente no financeiro. Mas Você eu sabe por que sabia. que eu tô rindo? Sim, Eu sou de uma mandei. família, eu sou de uma família de advogados. Na minha casa todo mundo é advogado, pai, mãe, irmã, todo mundo é advogado. Quando eu passei para geografia, as pessoas diziam que eu fazia bacharelado porque podia sem direito. Aí, Eu achava tão engraçado, sabe? As pessoas assim, eu sou de uma família tradicional na área jurídica, meu avô era desembargador, tive um tio desembargador, juiz, enfim. Então, assim, tem um monte de advogados na minha família, um monte. E tem um ou outro outlier, como eu e alguns primos meus, que foram para a área de pesquisa, né? Aliás, é uma coisa engraçada, porque nós somos de uma família de advogados em que todo mundo é doutor sem doutorado, e os que têm doutorado, que são três, né? Eu, um médico e um biólogo, nós não somos tratados por doutor, aí, tá nós não vendo? somos advogados, entendeu? Mas é exatamente isso. Isso está muito. É um negócio cultural, né? Eu É. contei essa história aqui uma vez, há muito tempo, que eu peguei um ônibus e desci numa via, né? Eu desci ali na L2 Uhum. e tive que ir andando para a UNB, então você anda ali 1 quilômetro por aí, né? E eu encontrei um pessoal que era de fora, uns estudantes que eram de fora, estavam fazendo intercâmbio, ou ia participar de um evento, uma coisa assim. Uhum. E aí eles perguntaram, né, onde eu estudava, tal, falaram, o NB, eles, a gente tá indo para lá também. Ele: "Que curso que você faz?". "Geografia". Os caras: "Caraca, que legal, não sei o que foi foram as únicas pessoas que falaram isso durante o As curso únicas inteiro, sabe? pessoas que te incentivaram, É, né. "Pô, que legal, que massa, não sei o quê". E os caras eram de algum país da Europa, eu não me lembro muito bem. E eu, cara, então E quando você ouve uma frase cretina do tipo: "Vem cá, você não vai trabalhar não, só vai dar aula?". essa é pior ainda, né. Todo mundo que faz uma licenciatura ouve isso, né. Sim, Eu acho interessante, Gustavo, mas eu acho muito legal a gente pensar e discutir isso nesse episódio, porque a gente tem trabalhado muito com o nível de graduação, a gente tem se dedicado agora, né? Eu acho que a gente tem uma fase inicial das nossas formações que foi mais voltada para profissionais da área, e aí a gente tem uma quantidade muito grande de professores universitários com doutorado em sensoriamento remoto e áreas correlatas dentro das geotecnologias. Mas agora a gente está trabalhando muito com o pessoal da graduação. E é uma moçadinha extremamente animada, que tem grandes sonhos, mas eu vejo isso de forma geral, né? Uma preocupação muito grande com o futuro, mas uma preocupação muito pequena com a estruturação dessa carreira, de ser exatamente. efetivamente um profissional. É porque esse pensamento do: "Qual o salário que eu vou ganhar? Qual o salário que eu vou ganhar? Quanto eu vou ganhar quando eu sair daqui?". É, Cara, se você não formar as fundações, você não vai ganhar salário nenhum, tá. faça um concurso público para qualquer Exato, área que aceite qualquer formação e vá atuar nessa questão. Eu exato. acho que a gente trabalhar com o que a gente gosta é um privilégio. Sim, Sempre achei isso. Eu acho que a maioria das pessoas, isso eu sempre me deparei, a maioria das pessoas aprende a gostar do que faz. A gente que trabalha na área de pesquisa, na área de ciência, a gente é privilegiado porque realmente a gente recebe, né, apoio do Estado para pesquisar.
Isso é muito importante, então a gente tem que dar a nossa contribuição e fazer isso da melhor maneira possível, né? Sim, E sim. eu vejo que sair dos muros da universidade, como a gente faz aqui com episódios do podcast, né? A gente está hoje, a gente sempre fala sobre isso, em mais de 48 países que ouvem o podcast. As nossas postagens, eu fui dar uma aula agora sobre redes sociais, aí peguei os nossos posts e fui olhar os últimos 90 dias. Você teve 1.200.000 pessoas interagindo com o nosso conteúdo. Então, é muita gente que está aproveitando, aprendendo e se apropriando. As discussões são muito interessantes. E a gente está começando uma linha também de alguns pequenos tutoriais no nosso canal no YouTube, que são reflexo dessas dúvidas que vão surgindo, coisas mais rápidas, mais expeditas e tal. E a ideia é que a gente se organize para ter isso com uma certa periodicidade. Eu não vou me comprometer com nada agora, mas a expectativa é essa, assim como a gente tem também postado os vídeos que a gente tem feito no TikTok e em outras plataformas para, né, Disseminar, né? diversificar o acesso, né? Sim, sim. E essa questão de tutoriais, ela é importante, claro, Uhum. que sempre aliada à questão do conceito, né, dos Assim, fundamentos. Tanto que nenhuma capacitação, nenhum treinamento nosso vem ou só com prática ou só com teoria, é sempre com os dois. E a gente a exceção entende, dos sistemas sensores, né? sim, que é um livro em É, forma de exato, treinamento, né, então, exato. ele tem uma particularidade, mas todos os nossos cursos de processamento, né, Perfeito. eles têm as 2 partes. Então, assim, mas a gente entende que para acessar esse público mais jovem, a gente precisa de uma linguagem mais direta, né, e a gente precisa mostrar para eles não só, a teoria, mas como que ele aplica aquilo no dia a dia, né. Então por isso que a Uhum. gente vai montando alguns tutoriais, algumas aulas rápidas, porque, a gente tem que ler o público, né, a gente tem que conseguir entender a realidade do estudante, isso é muito importante. A gente não pode Uhum. partir só da nossa vivência, né? Isso aí, para quem fez literatura, para quem fez licenciatura, já é batido. Você tem que partir da vivência do estudante. E hoje o pessoal Do futuro consome dele, né? Do futuro isso, dele. exatamente. E hoje o pessoal consome esse tipo de informação de uma certa maneira, né. Então, Uhum. assim, não adianta a gente chegar e passar um caminhão de processamento e de conceitos e tal, porque ele não vai conseguir internalizar aquilo, né. Ele tem, hoje o pessoal gosta de consumir coisa mais rápida ali e tal. Então a Uhum. gente vai adequando, aos poucos. É claro que nos treinamentos, nas formações, né, você tem uma inserção, uma imersão tanto na parte de teoria quanto na parte de prática, porque a gente quer formar um profissional completo, né, que ele Uhum. precisa de passar pelas bases, né, pelos fundamentos, ele precisa de entender como aquilo é aplicado, ele precisa analisar os resultados. E essa parte de bases e conceitos e fundamentos é muito engraçado porque às vezes o pessoal nem sabe o que é isso, né? Tipo assim, Uhum. tá, beleza. E o que são essas bases? E daí vem aquelas perguntinhas que a gente também sempre recebe, que no meu caso, então, que posto mais para a parte de programação, né? Ai, Gustavo, mas eu preciso saber matemática. Pô, cara, é claro, você precisa saber matemática para tudo, né? Tudo que você usa tem matemática. Mas aí, o que o cara tem que entender? Qual é o nível daquela área, né, daquela ciência ali que eu preciso absorver? Eu preciso ser um matemático? Não, mas você precisa entender todas as formas de resolução dos problemas específicos da sua área. Ah, eu Uhum. preciso. O que eu preciso saber, por exemplo, de física? Pô, sensoramento remoto, eletromagnetismo, é ótica. Você precisa saber disso, tá? Não é, Perfeito. a gente já falou, não é opcional. Isso não é opcional, né? E aí, Uhum. pô, a física ela está totalmente, diretamente relacionada com a matemática. E aí, como é que você vai falar para um profissional de geotecnologias que não precisa aprender matemática? Isso é errado, é eticamente errado, É né? Porque engraçado. você Eu, você quer meio que facilitar, assim, não tranquilo, você não precisa aprender matemática para fazer isso aqui. Você precisa sim.
É. E eu acho que você pode também ver as coisas sem entrar muito no formalismo matemático, Claro, mas você exatamente. entender a lógica do funcionamento. Me recordo quando eu entrei para a geografia, isso nos anos 80, eu cheguei no departamento e o coordenador de graduação depois veio a ser o meu orientador de graduação, né? No primeiro semestre. E eu pensando, nossa, entrei em geografia, provavelmente eu não vou ver nada de matemática, de física, de química, né? E ele era um cara da área de geografia física, ele virou para mim e disse: "Olha, para você ser um bom geógrafo, você precisa entender de matemática, de física, de química, de biologia". Aí eu pensei, olha que interessante, eu não pensava nisso. Ele disse, e ainda tem que ter uma noção estatística muito boa e tal. Aí eu falei, mas matemática, professor? Ele disse, claro, como é que você vai discutir, por exemplo, um gradiente de relevo, um fluxo de água, se você não conhece derivada? Coisas do tipo, né? E é Exatamente. interessante a gente perceber isso. Num dos últimos CBGELs, eu não me lembro qual, eu fiz uma reflexão a respeito de 4 pilares de que eu acho que estruturam um profissional da área de geoprocessamento, especificamente em sensoriamento remoto, que eu defendo isso com unhas e dentes. Por quê? Eu sempre fui um cara avesso a curso de software. Eu fiz muito curso de software na vida. Eu fiz cursos de softwares de sensoriamento remoto, de SIG, de estatística. Eu fiz um monte de curso de software. Só que curso de software, você tem lá os tutoriais, você tem os arquivos pré-organizados de forma que tudo dê certo, e você tem um passo a passo ali que você vai seguir e tal, e chegar a um resultado. Mas muitas das vezes eu fazia no software algo que eu não entendia por que eu estava fazendo, nem qual era a lógica daquele processamento, como é que ele se estruturava. Então, e da mesma maneira, eu sempre achei interessante porque, como a gente trabalha com potencialidade de sistemas sensores, eu particularmente venho me dedicando há 2 décadas ao estudo dos diversos sistemas sensores. Eu tenho artigos com dados aerofotogramétricos, com dados multiespectrais, hiperespectrais, termais, com radar, né? O LiDAR eu não trabalhei tanto porque ainda é algo mais restrito em termos de disponibilidade gratuita de dados. Mas já fizemos algumas discussões usando os dados do GeoSampa, coisas do tipo, né? E quando a gente começa a pensar nessa disponibilidade, nessa quantidade enorme de dados, a gente precisa saber para que serve, porque senão a gente começa a usar as coisas sem entender direito. Então, dentro dessa perspectiva desses 4 pilares, que a gente já comentou aqui, e eu acho que vale a pena a gente trazer, eu considero que um bom profissional ele tem, antes de tudo, uma compreensão teórica. Ele sabe a teoria do que ele está estudando. Isso em qualquer área. Isso em qualquer área. Um médico que não souber a teoria do que ele está fazendo, ele bota em risco o paciente dele, né? Um profissional também de geoprocessamento que não sabe o que está fazendo, ele pode estar cruzando informações que não fazem sentido prático nenhum. Muito bem. Então, o cara precisa saber a teoria, tanto os aspectos teóricos gerais como os envolvidos nos processamentos. Ele entender cada etapa de um fluxo de processamento, seja em SIG, seja em sensoriamento, o que for, ele precisa saber o que cada etapa, o que ela demanda, como ela é feita e por que ela está sendo feita. Esse cara também precisa saber quais são os dados que ele vai utilizar, porque senão ele vai muitas vezes utilizar um dado extremamente robusto, complexo, para desempenhar uma tarefa muito simples e às vezes está dando tiro de canhão para matar formiga. Às vezes ele está usando o dado errado. É muito comum. Eu mostrei num evento há pouco tempo atrás a utilização de dados termais do Landsat TIRS
né, que usa uma tecnologia fantástica de poços quânticos, detetores de poços quânticos, que é algo extremamente elegante sob o ponto de vista de aquisição de dados. Os fótons ficam aprisionados temporariamente e sensibilizam os detetores. Isso foi uma inovação no TIRS, isso não tinha no ETM Plus, não tinha no TM, ou seja, a partir do Landsat 8, do Landsat 9, com os sistemas TIRS, a gente passa a ter esse tipo de tecnologia. Mas ele serve para uma faixa do espectro de alvos que estão em torno de 300 Kelvin, temperatura normal de superfície. Então, se eu for usar um dado como esse, pegando uma frente de fogo ativa e for tentar definir a temperatura dessa frente de fogo, eu vou chegar a temperaturas com menos de 100 graus Celsius, o que não faz sentido, porque não é nessa faixa do espectro que você consegue medir isso. Aliás, à medida em que você vai aumentando a temperatura do alvo, você vai diminuindo, da fonte emissora, no caso, você vai diminuindo o comprimento de onda. Isso é uma lei física, como você bem salientou, a lei de deslocamento de Wien. Então, você precisa entender teoria para saber também qual é o tipo de dado que você vai utilizar. Se você sabe a teoria, sabe o tipo de dado, você precisa saber processar. Aí você precisa entender se você vai usar interface gráfica ou programação, como é que você vai programar os seus dados para você chegar àquele resultado. Então, também tem uma etapa de elaboração de processamentos, de fluxos de processamentos que tem uma sequência lógica e que fazem sentido. E com isso, você entra no quarto pilar. Então, o primeiro é teoria, o segundo é saber o tipo de dado, o terceiro é saber processar, e o quarto é você conseguir interpretar os seus resultados. E saber processar é fácil. Agora, interpretar os resultados é que são elas. Aí você tendo teoria, sabendo o tipo de dado que é adequado para o que você quer, sabe processar, a interpretação ela vem como uma consequência disso. Exatamente. Eu acho que isso resume muito bem as habilidades, né? As skills aí, porque o mundo corporativo cooptou esses termos, né, de fora, né? Então, as Exato, skills, exato. que são hard, né? Uhum, Que é mais a parte técnica mesmo. Isso aí você tem que saber. A gente já falou isso daqui, né? É igual a questão da programação. Você tem que saber. Se você está uhum, na graduação, ou se você acabou de sair da graduação e ainda não está no mercado de trabalho, em um grupo de pesquisa e tal, não sei o quê, você tem que dominar programação. Ah, eu tenho que me transformar em um desenvolvedor? Outro tema que a gente já falou aqui. Desenvolvedor é o cara que estudou lá o equivalente a quem estuda quando faz uma graduação. uhum, Né? Você estudou lá, sei lá, o equivalente a 4 anos, 5 anos, sabe, domina os fundamentos de programação, aí beleza, você é o desenvolvedor. Caso contrário, não. Tá? Você é um uhum. usuário da programação. E tá ótimo para a galera das Tudo certo, né? ambientais. Tá Tudo certo. perfeito, tá perfeito. Tá? Mas Uhum, você tem que entender, para você ser um usuário, você tem alguns fundamentos ali, alguns conceitos que eles são obrigatórios. Algoritmos, uhum, estruturas de dados, né? Como que a linguagem funciona, que tipo de linguagem é essa, uhum, quais são os paradigmas envolvidos na linguagem, o que são os paradigmas? uhum, Isso você tem que saber. Né? Então, faz parte desses pilares que são mais da parte técnica. Agora, uhum. existem outros conhecimentos que eles são Habilidades, outras competências, né? habilidades que elas são, né, as soft Uhum, skills. E essas aí, cara, essas pegam, viu? Porque é muito comum você encontrar profissionais da nossa área de ciências exatas e da Terra que não têm essas habilidades. É muito comum. é mais comum do que parece, né? Pois é. Cara, assim, ó, de cara, a primeira que eu coloco é saber escrever. Infelizmente. Exato. Assim, cara, o que a gente pega de texto, assim, para ler, e-mail, que tá errado, Sim, que tá sim, errado, tá escrito errado. mensagens nas redes sociais
que muitas vezes eu não entendo o que o indivíduo está me perguntando. E é que eu não tô falando por exemplo, igual você falou, uma mensagem que o cara vai lá e escreve ao invés de você, escreve VC. Não, peraí, eu também não sou tão Sim, velho não é assim. esse tipo de A coisa, né? gente sabe, Não é uma mas é um simplificação. negócio que não tem coesão, não tem coerência, sabe? É muito complicado. Então, assim, inclusive isso aqui vai para a turma aí que acha que vai perder o emprego por causa do chat GPT. Cara, antes de, vo antes de você pensar essas loucuras aí, por que que você não pega o chat GPT e utiliza ele para dar uma analisada no seu texto, antes de você mandar? Sei lá, para o seu Uhum, chefe, para o seu coordenador, para o cliente, né? exato. Porque o que que acontece? A galera entra na faculdade e tal, não sei o quê, e é sempre com aquela sede, aquele sangue no olho para pegar a parte técnica, né? Para formar esses 4 pilares que a gente falou, que são, né, Fundamental. obrigatórios. São Uhum. obrigatórios. Só que o cara esquece dos outros. E ele acha que, por exemplo, ele vai entrar numa empresa, ele vai ficar na baia dele, fechadão, e vai só processar. Processei, gerei um shapefile aqui de resultado, gerei um mapa aqui de resultado, um raster, mandei para o chefe sem nada escrito, acabou. Meu amigo, isso não vai acontecer. Você, além de processar e gerar esse resultado em termos de arquivo, né, um arquivo com um resultado, uma imagem, um arquivo vetorial, um mapa, você vai ter que escrever sobre aquilo. Você vai ter E que não só o como descrever você fez, mas você vai isso. precisar discutir os seus resultados. Exatamente, você vai ter que falar o porquê que aquilo ali está acontecendo. Então, Exato. assim, todas as vezes você vai ter que fazer isso. Não existe um profissional que não tenha que escrever. Então, se você não eu não domino, né, o português, é muito difícil, é uma língua extremamente complexa, né, isso aqui a Sim. gente tem que falar, pô, passa a vida inteira estudando português e não sabe português. Mas o que que eu Uhum. faço quando eu não sei? Eu uso as ferramentas ao meu favor. Eu vou lá e, pô, corretor do Windows, tá ótimo, né? Sim. Do Do Word aí, Office. do Office, perfeito. Porra, Uhum. quer dar um tapinha no texto? Joga lá no chat GPT para ele te ajudar. Pronto, cara, você já tem assim, um boost muito grande nesse tipo de habilidade que é importantíssima, importantíssima. E junto da habilidade de escrita, vem a de fala, que é Mas outra também. eu estou pensando aqui enquanto você fala, pressupõe a escrita e a fala, pressupõe a leitura. Exato, exato. O indivíduo, primeiro, ele só aprende a escrever escrevendo. É Isso. escrevendo, errando, entendendo por que ele errou, é que ele vai aprender. Eu hoje considero que tenho um texto bom, mas eu sou casado com uma professora de português e que sempre revisou meus textos, sempre, né? Exato. E os meus livros, principalmente os últimos, eu pedia, por exemplo, para amigos, pessoas de outras áreas, lerem antes de eu submeter às editoras, justamente para ver se estava claro, se havia Sim. algum ponto nebuloso que o cara não entendia. Então eu pegava alguém da área de exatas, alguém da área de humanas e pedia: vem cá, você pode me fazer um favor? Dar uma lida e tal. Depois eu colocava os agradecimentos e tal. É fundamental. E a leitura, ela pressupõe isso. O indivíduo que fala bem é um indivíduo que lê bem. O indivíduo que escreve bem é um indivíduo que lê bem. E as pessoas estão lendo pouco. Exato. Eu te digo isso, ó, por exemplo, eu estou dando uma disciplina de introdução ao processamento de imagens. Eu dou na graduação todos os semestres, para um curso noturno. Depois da pandemia, eu tenho notado muito os meus estudantes sem conseguir explicar os resultados que eles obtêm. E aí eu questiono e tal, e falo: vem cá, por que você não está entendendo o que você fez? Não, porque eu não entendi direito o que o algoritmo faz. Eu falo: bom, eu expliquei o que o algoritmo faz, depois eu processei, aí você processou e você tem um material de apoio de leitura. Você leu? Não. Eu falei: Tá fica explicado. complicado, porque você não vai se lembrar uma semana depois do que foi falado numa aula. Aliás, a gente tem uma estratégia de aula que eu acho completamente equivocada. A aula é sempre o primeiro momento, isso na maioria das vezes,
é o primeiro contato com o assunto. Então, por exemplo, um aluno chega para ter uma aula sobre análise de componentes principais, ele sequer, em algum momento, leu a respeito disso. E ele deveria ler antes, eu já sugeri isso diversas vezes, mas a gente tem isso como hábito e isso está encroado. As pessoas não leem antes. A aula não pode ser o primeiro contato com o assunto. A aula tem que ser um lugar em que você já leu a respeito, já teve dúvidas a respeito, e você tem ali uma exposição do professor que pode clarear a sua ideia, a sua dúvida, mas também pode servir como um momento de questionamento, de tirar dúvidas. E aí, porque quando você se depara, veja, se você for pensar bem, Gustavo, até ter contato com um determinado, vamos pegar, por exemplo, um post recente nosso, análise discriminante de Fisher, que é uma forma linearmente da gente fazer uma discretização entre grupos de dados. É uma técnica de estatística multivariada extremamente elegante, robusta, que pode ser usada para discriminação de alvos nos processos de classificação. Perfeito. O indivíduo que nunca viu ou ouviu falar de análise discriminante de Fisher, isso não causa nenhum incômodo nele. Aliás, você, ouvinte nosso, que está ouvindo pela primeira vez esse termo, até esse momento, isso não lhe causava nenhum incômodo. Sim. Mas a partir do momento em que eu falo para você que é algo extremamente elegante que funciona para fazer uma classificação de imagem, você vai olhar e falar: opa, me interessei. Mas descubro que sou ignorante sobre o tema, aí vou estudar. Então, quando eu tenho uma aula sobre análise discriminante linear de Fisher, aí eu falo, putz, aquilo que eu li, que eu tinha dúvida, agora ficou claro, porque o cara aqui agora explicou. Mas Sim. se é surpresa no primeiro momento, se você chega na sala e fala, o cara vira para você e fala, gente, hoje nós vamos falar de análise discriminante linear de Fisher. Isso para o cara é nome de sorvete. É variação de sorvete que ele vai pedir para experimentar para saber qual bola de sorvete ele vai colocar na casquinha. Entendeu? Porque nunca ouviu falar nisso, cara. Então não Pois causa é. incômodo. Entendeu? Então a sala de aula não deveria ser o primeiro contato com a aula. E os caras não leem. Se os caras não leem, eles não sabem o que eles estão fazendo. Sim. No momento até ficou claro, mas depois, quando eles vão ter que explicar, aí eles se deparam com essa angústia. Sim. Entendeu? E aí isso reflete na escrita e na fala, né? Que era o que eu ia comentar, que assim, dois extremos. O primeiro é o cara que não fala nada, né? Que inclusive ele costuma ser até tipo bem falado pelos colegas assim, tal. Pô, aquele fulano ali, ele é nerdzão, ele é crânio, ele manja pra caramba e tal. O cara só fica ali no computador processando e coisa ali no mundinho dele fechado. Não, cara, isso tá errado. Ele é ruim. Ele é um profissional ruim. Ele pode entender de técnicas de processamento de algoritmo do que for. Mas se ele não souber comunicar aquilo que ele está fazendo, ou não tiver nenhuma habilidade de comunicação, ele é um profissional ruim. Tá? Então não adianta o cara ser o gênio da parada se ele é o gênio só para ele. Se ele não E às consegue vezes, explicar de ele maneira nem é clara. gênio. Às vezes ele Exato. nem é gênio. Na maioria das vezes. Você estava falando, eu me lembrei, no mestrado, meu orientador era maluco, completamente pirado. Ele passou para a gente uma prova que nós ficamos durante 8 horas fazendo, uma prova com consulta. Isso num sábado à tarde. Começou às 2, quando deu 10 horas, a gente desistiu, entregou. Eu fiz, eram 5 questões teóricas, eu fiz 4, e acho que eram umas 4 ou 5 questões. Bom, mestrado tem. Cara, se doutorado tem 22 anos de defesa, mestrado é anos 90, tem muito tempo. Mas eu sei assim, eu fiz uma questão prática e 4 teóricas. Foi um arraso. Até hoje a gente não recebeu o resultado dessa prova. Até hoje. Até hoje a gente não ficou sabendo. Mas tinha um colega nosso que ele era especialista na área. Ele trabalhava num órgão público
E em sala de aula, ele falava muito e tal. E a gente chegou para fazer essa prova com consulta, cara. E a gente tinha as nossas salas. Eu fui lá e busquei um monte de livro, botei assim na frente da mesa, era uma mesa, né? Botei assim para consultar. Eu olhava e falava, cara, eu sou muito burro, não é possível, eu não consigo. Para você ter uma ideia, a gente tinha uma questão lá que tinha que fazer uma dimensão de uma usina hidrelétrica, hidraulicamente. Era uma loucura o negócio. Foi um devaneio mesmo. Eu já conversei algumas vezes com ele a respeito disso, com o meu orientador, e ele simplesmente ouve, ele não se manifesta. Pois bem, esse colega nosso deu 1 hora e pouco de prova, ele saiu. Aí todo mundo olhou assim e falou: Nossa, o cara já fez. Meu Deus do céu, como eu sou incompetente, como eu sou burro. Eu fiquei até. Eu fiquei às 8 horas fazendo a prova. Quando eu saí, tinha alguns colegas ali querendo se suicidar, alguns colegas deprimidos, alguns colegas chorando, outros pensando, pô, vou voltar para minha cidade, porque isso daqui não é para mim, coisas do tipo, né? E aí eu falei, pô, e fulano, cara, com 1 hora e pouquinho ele entregou a prova, aí um amigo que encontrou com ele, ou falou com ele depois da prova, disse, cara, ele entregou em branco. Aí, ó. Ele entregou em branco. Eu falei, ah, graças a Deus. Graças a Deus. Pô, foi assim que eu comecei a minha vida na pós-graduação. Essa foi uma das primeiras provas que eu fiz. Eu me senti assim, completamente despreparado, mas aí também tem uma questão de você, né, pesar. E quando você fala aquele indivíduo que é muito calado, já tive alunos que não se manifestavam em sala por vergonha. Você abre um blog, por exemplo, isso nos anos 90 eu tinha um blog, aí pedia que as pessoas se manifestassem, e aí esse cara se manifestava, e você Uhum. via que ele era brilhante. Aí você fala, putz, genial, o cara só tem vergonha de Sim, falar em sim. público, né? Mas muitas vezes o cara também está só fazendo pose, Sim. É entendeu? que, Tá só que fazendo pose. cria-se esse estereótipo, né, do cara, do nerd aqui, entre várias É, o aspas, inteligentinho. que é o cara fechadão, não sei o que, não fala com ninguém, mas é um mau profissional, tá? Você pode Exato. processar de cabeça para baixo num palm top que é ruim ainda, tá? Então, Vai ter e que do falar, outro, né, em reunião, né? exato. E aí entra o outro lado. O outro lado da moeda é o cara que é muito prolixo, né? Sim, E isso é ruim, principalmente, pô, eu não consigo contar nos dedos aqui quantas reuniões eu faço por semana, quantas calls, para a gente utilizar o termo. o termo da galera. Não sei quantas calls eu faço durante a semana. Agora você imagina se fosse né, entrasse aqui um sujeito mais prolixo e tal. Porra, cada call ali que duraria 20 minutos dura 2 horas. Cara, não dá, ninguém aguenta. Então eu sei que Uhum. às vezes tem a pessoa, cara, não, eu gosto de explicar tintim por tintim, lá do começo e tal, amigo, mas se você tá numa reunião, você, seu chefe, seu gestor, seus colegas ali que têm a mesma formação, estão no mesmo cargo que você, pressupõe o quê? Que todo mundo ali já sabe o básico. Então, Perfeito. parte para o que interessa. Você Uhum. gosta de falar pra caramba e tal, e detalhar? Guarda essa tua habilidade para fazer um artigo, fazer um livro, né? Para escrever um Uhum. livro. Porra, muito melhor. Vou fazer Agora não. palestra, né? Vou fazer Exato, palestra. exato. Uma Agora não boa. coloca isso nesse momento. O momento da reunião é um momento para você alinhar, é coisa rápida, para dizer, ó, eu fiz isso, cheguei nesse resultado aqui, deve ser por isso, por isso, por isso. Acabou, acabou. Né? Uhum. Então, você tem esses dois lados da moeda que são problemas de comunicação. É o cara que não fala nada e o cara que fala pelos cotovelos, mas também não diz nada. Então, É engraçado isso, né? pois é, você É. tem que ser assim, principalmente no mercado, você tem que ser direto e bem claro sobre Ter o que você está objetividade, né? fazendo. Isso. Você tem que ter um poder de síntese muito bom. E isso só vem com a prática. Ah, como é que eu Uhum. pratico isso? Cara, grava, se grava ali, Treina, né? ministra uma aula para você Uhum. mesmo sobre isso. Vê quantos minutos deu, cronometra mesmo, faz ali uma coisa bem rígida, e aí depois você vai pulindo, né? E outra, lê bastante sobre o tema. Se você lê bastante sobre o tema, você vai evitar ficar assim, entendeu? Que se você somar todos esses vai dar uns 10 minutos.
Então, se você dominar o tema ali em questão, a área, você vai conseguir eliminar um monte de desperdício de tempo, tá? E aí a gente volta lá para outra questão. Como é que a gente domina o tema? Dominando os fundamentos, os conceitos, aplicando esse conhecimento, tá? Então, assim, tudo no final está conectado, né? As hard skills e as soft skills. Mas é importante a gente entender que você precisa treinar isso, você precisa ir com o tempo amadurecendo, né? Senão todo mundo aqui já ia ser contratado para ser gestor de projetos, coordenador, né? Só que não, você começa lá de baixo e vai treinando e tal. E isso também entra na questão de relacionamento com o seu grupo de estudos, de pesquisa ou com seus colegas de trabalho, né? Você tem que saber que, cara, você, por mais que você tenha, eu tenho um doutorado em Marte, um mestrado em Júpiter, trabalhei na NASA 200 anos, amigão, você está no mesmo lugar que o cara que formou na Universidade X, na Universidade Y, entendeu? Você não é nada ali. Você tem as mesmas atribuições que o seu colega ali do lado. Não custa nada ouvir ele para você aprender alguma coisa. Ou mesmo que seja dar um toque nele, pô. Isso faz parte do dia a dia, entende? Uhum. Você escutar o cara que está do seu lado e aprender um pouquinho com ele também e tentar ensinar alguma coisinha. Isso é muito bom. É uma das, assim, é uma das melhores coisas de trabalhar em uma equipe, em um time, né? Você Uhum. acaba aprendendo muito sobre temas técnicos e também sobre soft skills, né? Isso é de extrema importância. Então, tenha a mente aberta, sabe? Não seja aquele cara que é o carteirada lá, não, é porque eu trabalhei não sei aonde, cara, não interessa. Você tá aqui, hoje você tá aqui com a É, gente, no mesmo nível da gente, tá? Então você tem que resolver esse problema. Ajuda, né? Ou não atrapalha. Então, é. assim, a convivência é muito importante. Né? Então, e essas habilidades, todas essas que a gente falou, são habilidades que estão em falta, né? Uhum. Principalmente na nossa área, porque o pessoal tende a ter essa coisa de que, cara, eu trabalho sozinho, eu vou processar, vou fazer minhas coisas aqui e tal, e acha que só vai processar, não vai escrever, não vai falar, e isso é totalmente errado, pessoal. Olha só, eu falo assim, minha experiência, eu não gosto de escrever textos longos. Não curto, também não curto ler textos longos, tá? Em determinados momentos eu não gosto nem de escrever. Eu realmente, eu não tenho, sabe, tipo assim, tem gente, cara, pô, tem colegas meus que amam escrever. Pega Uhum. um teminha assim simples e, cara, desenvolve uma mega redação top, assim. Eu não curto isso, tá? Então, para mim, é uma dificuldade. Eu faço o meu processamento lá e tal, documento quando é um código, né? Pô, escrevo os comentários e tal, bem sucintos, que é assim Uhum. que tem que ser, bem direto. Escrevo os comentários e tal, escrevo uma documentação. Aí quando tem que, sabe, meio que fazer um relatório sobre tudo aquilo que eu fiz e tal, eu tenho assim uma série de barreiras, mas não teve nenhum trabalho que eu executei que não precisou de um relatório, de uma apresentação, sabe, de uma parte Perfeito, escrita, tá? perfeito. Então, isso é da profissão e é de todas as profissões que trabalham com tecnologia, com ciência, ciência de dados, você vai ter que escrever. Então, aprenda a viver com isso. Né? Uhum. Não deixe essa habilidade de lado, treine essa habilidade. Se você acha, pô, meu texto é ruim e tal, não sei o quê, treine essa habilidade. Você falou da questão do livro, né? Eu, por muito tempo, eu fui pesquisador no IPEA, nós lançamos alguns livros e sempre tinha pareceristas, né? Então o cara olhava o meu capítulo ali, o cara esmiuçando, inclusive mais de um por capítulo. Né? Uhum. Então o cara esmiuçando, ó, isso aqui tá errado, isso aqui é melhor fazer. Então eu aprendi muito a desenvolver a minha escrita com a análise dos pareceristas nos nossos Sim. livros. Então foi muito importante para mim ter essa opinião. Então às vezes para você, né, se você não quiser jogar no chat GPT, igual eu falei, passa para um colega. É. Veja se ele entende o que está ali naquela mensagem, ou se ele acha, pô, acho que pode cortar um pouquinho aqui, está muito longo ou está muito curto, enfim, mas É é importante isso. uma das frases mais difíceis de ouvir quando as pessoas estão revisando o material da gente é: o que você quis dizer com isso aqui?
É verdade. Aí Ou você às vezes fala, põe só uma interrogação assim, é, né? para mim está tão claro e tal. Aí você começa a explicar, cara, sim, mas não foi isso que você escreveu. Aí você olha e fala, é mesmo, né? É, exato. É E porque na eu, nossa cabeça tá perfeito, tá cara. É muito isso aqui. claro, tá muito É, claro. E eu queria pegar um gancho com essa questão, já que a gente está falando de elaboração de profissional, principalmente na área de geotecnologias, mas serve para tudo, né? Serve para tudo. É, eu me recordo, uma das coisas que eu acho mais interessante é você ser objetivo, mas você não suprimir nenhuma etapa. Ou sim, seja, a sim. objetividade não pressupõe você omitir algo. Um dos princípios basilares de se trabalhar com ciência é replicabilidade da sua metodologia, né? E tem muito artigo que você vai ler e você não entende direito como o cara fez, porque ele não foi claro. Às vezes ele esconde alguma etapa, algum pulo do gato ali fica meio subentendido e isso não chega até nós. Eu me recordo quando eu era professor de cursinho, que aliás é uma grande escola, né? Da aula de curso pré-vestibular foi o momento em que eu aprendi a dar aula mesmo. E eu comecei dando aula de cursinho e eu dava aula de cursinho e de supletivo ao mesmo tempo. Assim, nos mesmos dias eu dava aula para quem estava fazendo curso pré-vestibular e para quem estava fazendo supletivo, né? E são duas realidades completamente diferentes, mas o objetivo é sempre você ajudar as pessoas para que ela atinja o seu objetivo de ou concluir um nível, né, um nível de formação, no caso supletivo, ou que ele consiga passar num exame vestibular. Na época era muito comum essa questão do exame vestibular, isso a gente ainda tem no meio do ano na universidade, mas existem outros mecanismos hoje. Mas, enfim. E eu dava aula de cursinho numa grande escola aqui em Brasília, e eu trabalhava geografia, né, dava aula de geografia, e eu e o outro colega que cuidávamos da geografia, nós tínhamos sido professores substitutos na Universidade de Brasília, no departamento de geografia. Então a gente sabia como a prova era elaborada, a gente conhecia as pessoas que trabalhavam as provas, não que a gente tivesse informação privilegiada, mas você sabe como as pessoas pensam, quais são as linhas, né, de raciocínio que adotam, seja na geografia humana, na física, na técnica, enfim. Tanto que a gente tinha um resultado muito favorável, a gente conseguia fazer o dobro da média do vestibular normal. Então, se a média era 5, a gente fazia, os nossos alunos tiravam 10 em 15, né? Então, nesse momento em que as provas eram só exames de vestibular, era desse jeito. E eu me recordo uma vez assistindo uma resolução de simulado. Era simulado geral, todas as matérias, e todo mundo ia falando. E os monitores, eles iam comentar as questões e os professores ficavam por ali para tirarem dúvidas. E eu me recordo que o monitor de física estava resolvendo uma questão e, num determinado momento, ele fez uma conta de cabeça. Me chamou muita atenção isso, sabe? De repente, ele fez uma operação matemática de cabeça e pulou um passo. Quando ele pulou o passo, eu virei para o monitor e disse: não dou 5 minutos para alguém perguntar de onde aquilo surgiu. E não deu outra. Logo depois, alguém ali na frente levantou a mão, o cara, pois não, ele disse, de onde veio esse número? Ele disse, não, isso aqui eu fiz de cabeça e tal. E eu me recordo porque um dos donos da escola tinha sido meu professor de matemática, era muito meu amigo, e ele se destacava no meio de todos os professores do colégio, porque ele era um cara que não pulava nenhuma etapa. Ele não era excepcional, um matemático assim, fora de reta, não, um ponto fora de reta, um outlier, não. Ele fazia o trabalho muito bem feito, ele dava aula de forma muito eficiente, com uma didática muito grande. E se ele precisasse fazer um 2 mais 2, ele ia para o canto do quadro e fazia, colocava lá 2 mais 2, aí eu pego o resultado, trago para aqui. Porque o que acontecia? O estudante ia acompanhando cada etapa e dizendo: ah, eu também consigo, eu estou entendendo o que está acontecendo.
E isso, para mim, é fundamental, é você ter clareza. Então, quando você fala da capacidade de síntese sobre os soft skills, né? Comunicação escrita, a comunicação falada, né? A parte do poder de síntese, é você sintetizar, porém, sem deixar de explicar todas as etapas. E com Exato. isso, a pessoa consegue entender, consegue compreender como o negócio funciona. E aí tem um ponto que eu acho que é fundamental e que muitos dos nossos profissionais se esquecem, que é investir constantemente na carreira. Isso. E aí Eu, eu é queria o. fazer um comentário. Pode Investir mandar. para mim aqui não é gastar dinheiro. Não é somente você. Claro, quando você compra um livro, você está gastando dinheiro. Mas isso para mim é investimento. Porque livro você compra uma vez. Se não te roubarem, você tem ele a vida toda. Ou se você não emprestar para alguém, porque existe uma máxima que diz o seguinte: burro é quem empresta livro. E mais burro ainda quem devolve. Então, livro não se empresta. Livro não se empresta. Você indica. Tá? Eu já emprestei livros para alunos e perdi volumes muito bons. Então, eu assumo a minha burrice aqui, né, no nosso episódio. Eu hoje não empresto livro. Eu não empresto. Eu já comprei livro. Quando o aluno, putz, mas eu precisava dele e tal, não sei o quê, eu fui lá e comprei um exemplar e disse: está aqui, é Melhor seu. comprar do que emprestar, né? É seu, mas esse daqui é É. meu, não mexe com ele, não. Né? Eu não tenho apego, não. Eu não tenho apego, não. Eu já me desfiz de várias vezes de diversos livros. Várias vezes. Eu não tenho apego. Eu guardo alguns livros de alguns amigos que escreveram, que dedicaram, fizeram dedicatórias para mim, amigos queridos. Então, eu tenho muito amigo intelectual que escreve, então, eu tenho muito livro de amigos, inclusive amigos já falecidos. Então, esses livros, para Uhum. mim, têm muita importância. Sim. Eu tenho, por exemplo, o que é ser geógrafo, do professor Aziz Absaber, dedicado a mim. Eu tenho por Eu uma tenho ele aqui também. geografia Só nova, não tem dedicatória. eu não sei onde está, mas eu tinha por uma geografia nova, dedicado pelo professor Milton Santos. Ó, esse aqui também tá Né? aqui na estante. Pô, É. que legal, cara. Mas Então, a questão. assim, essa questão do investimento, você estava fazendo um comentário antes no backstage aqui, antes da gente entrar para gravar, que eu acho que é importante a gente trazer. Eu queria que você retomasse esse seu Sim, raciocínio para a sim, gente sim. conversar sobre isso. É que, assim, antes da gente falar desse, eu acho que esse aspecto de ter um bom material de aprendizado, né? Seja livro, treinamento, curso, vídeo no YouTube, apostila, é o que vai unir ali as softs com as hard skills, né? Mas Uhum. antes de falar isso, é porque a gente estava discutindo aqui, né, trocando uma ideia sobre o uso da palavra investimento, né? Porque ela tem essa conotação econômica mesmo. Então a gente sempre fala assim, Financeira, né? financeira, eu vou investir em conhecimento e tal. Então a gente está sempre. Porque o que é um investimento? Né? É você colocar ali, aportar uma grana para pegar um pouco mais depois, ou muito mais depois, dependendo do tipo do seu investimento. Eu sei que não é só isso. Né? Eu estou Uhum. generalizando porque a própria estrutura econômica que a gente vive permite, né? Não é nem permite, ela força essa generalização. Então, tudo que a gente fala em termos de investimento é esperando um ganho financeiro. Né? E aí a gente começa a incutir essa ideia de que eu estou investindo aqui nesse livro porque no futuro eu vou ganhar uma grana absurda, porque eu vou aprender o conhecimento que ele está aqui. Eu falei também sobre a questão até dos relacionamentos. Né? As pessoas falam assim, eu estou investindo em um novo relacionamento. Então, o que eu Mas estava questionando. nesse caso, o cara que está investindo num novo relacionamento, ele necessariamente está investindo grana só? Então, esse é o debate, sabe? É porque assim, o meu pensamento é que a gente tem que fugir um pouco dessa lógica de estar sempre focado no econômico e tal. É lógico que todo mundo quer ganhar dinheiro, né? E tal, igual o Tim Maia falou uma vez, assim, ele falava assim:
o sol brilha para todos, né? Eu sei que o dinheiro é o pior mal do mundo, mas que não falte nenhum a todos nós, até ele acabar, enquanto ele Exato. existir, né? Me Assim, lembro. a gente tem que acabar dançando conforme a música, mas é legal a gente sair um pouco dessa visão e tentar pelo menos aproveitar o processo, né? E isso entra nessa questão desse material de aprendizado. O que foi o que a gente tocou logo depois dessa questão de ser um investimento, do uso da palavra investimento, né? Então a gente está sendo Uhum. bem específico aqui, mas é que é o seguinte: na minha frente aqui eu tenho uma estante cheia de livros. O professor tem várias, não só na Uhum. casa dele, mas na UNB também. É Uhum. humanamente impossível a gente internalizar todo esse conhecimento, e eu estou falando só dos livros que estão aqui, na minha Uhum. frente, né? Existem milhares. Todo esse conhecimento que está presente nos livros. Então, o Uhum. que, que a gente faz? A gente utiliza esse material quando necessário. Alguns livros que vocês baixam aí e tal, vocês nunca vão tocar? Nunca vão tocar, porque nunca vai ser necessário. Você não vai precisar daquele conteúdo específico para você resolver algum problema na sua vida acadêmica ou na sua vida profissional. Mas Uhum. qual é a grande questão do material de aprendizado? É quando você tiver um problema, você sabe exatamente qual é o material que você vai recorrer. Aonde está a solução? Aonde pode estar aquele conceito que você esqueceu, que faz muito tempo que você não viu, mas que você precisa dele agora para resolver um problema. Essa é a questão. E esse é o motivo é, que, que a gente deixou os nossos treinamentos por tempo indeterminado. Tá? Porque é o Sim. seguinte, você vai precisar daquilo. E como que a gente identificou isso? Porque a gente precisou. Ora, a gente Sim. gravou a aula. A gente gravou, fez todas as aulas, os scripts e processamento e coisa e tal. E, vez ou outra, a gente está consultando o material. Então a gente pensou, pô, Ah, sim. Sim. se a gente está consultando, então não é melhor deixar isso para o estudante consultar também? Então isso vira um material de aprendizado para você consultar a hora que você quiser. E essa hora que você Uhum. quiser é aquela hora que você vai precisar, que você está resolvendo o problema e vai ter um insight, putz, aquele livro ali trata desse assunto. Aquela aula lá do professor Gustavo do PDI-SL trata exatamente disso. Pô, vou lá. E aí Uhum. você vai lá e relembra tudo aquilo. Agora, para você saber o exato lugar onde você vai, você tem que entender todas as bases, os conceitos e os fundamentos envolvidos naquilo. Porque senão Uhum. vira só um monte de lombada de livro aqui com um nominho especial, que eu não faço a menor ideia do que é. E Né? pegando poeira. Exato. E que eu nem sei se é bom ou se é ruim. Porque se eu não sei o conceito envolvido, vai ser um monte de palavrinha arranjada de uma maneira pseudo-organizada. Né? Exato. Então, assim, você tem que saber do conceito, entender o fundamento, até para você julgar se aquela obra é boa ou não, para você deixar na sua estante ali. Se Uhum. aquele treinamento é legal para você adquirir e deixar ali também, né? Exato. Então, essa habilidade também é importante de entender que você não vai se bastar em termos de conhecimento. Não tem, porque não tem como. Né? Até isso entra também nas questões dos treinamentos, das formações fora, extra universidade. Por quê? Porque não tem como, é impossível alguém abordar em um curso de engenharia agronômica, geografia, geologia, ciências ambientais, engenharia florestal, tudo que é preciso para sensoramento remoto, geoprocessamento, que seja banco de dados espaciais, inteligência artificial. Não tem como, não existe. Você ia passar, a graduação ia durar 10 anos, 15 anos. Tá? É por isso que existem formações complementares. E aqui, Uhum. e diversas vezes a gente fala, a gente não está duelando com a academia. A gente só oferece algo que a academia não tem tempo, né, para oferecer e que a gente sabe que é importante, tanto para a própria academia quanto para o mercado, tá bom? E aí E a eu gente entra nessa penso, questão. e eu penso que, por exemplo, quando eu paro para ler um determinado descritor de um plugin, quando eu paro para estudar um manual de um livro, de um tipo de dado, de um software, melhor dizendo, eu estou fazendo um investimento, mesmo que eu não esteja gastando um centavo nessa questão. Então, assim, eu invisto muito tempo estudando, muito tempo estudando.
né? Você recentemente me passou um plugin que eu achei genial, já fiz um monte de coisa, vai ser um videozinho na próxima semana sobre essa discussão. Eu não vou dar spoiler aqui, mas eu passei ontem horas observando o escatergrama, separando áreas, vendo os espectros e tal, vendo as misturas, os alvos mais puros. Ou seja, eu fiquei horas investindo tempo, raciocínio. Sim. São horas, como dizia um amigo meu, né, horas bunda, né? Ou seja, É isso, cara. sentado na cadeira, amassando o traseiro para você se apropriar das coisas. Não tem para onde Eu, correr. é, A gente tem eu que fazer isso. queria fechar, tive uma reunião essa semana, inclusive revi um amigo de época de ensino médio, né? Na minha época era segundo grau, e foi uma alegria encontrá-lo nessa reunião. Tinha muitos anos que a gente não se via, e hoje ele ocupando um cargo de destaque e conversando comigo sobre isso, e ele justamente falando sobre a necessidade que ele estava encontrando no setor dele para que as pessoas fizessem um curso, de repente, de um software. E eu disse a ele: eu não dou aula de software, eu dou aula de processamento de imagem, porque os softwares são descontinuados, os softwares acabam. Às vezes, hoje você tem um QGIS aí que domina, até porque é um misto de SIG e de PDI, que, em termos de interface gráfica, é o que tem de mais generoso. Tem outras coisas tão interessantes quanto, e até melhores, e é o que eu disse a ele. O importante é você não ficar preso a um determinado software, você conhecer várias possibilidades, assim como várias bibliotecas Python, R, para executar determinadas funções e saber que uma vai te trazer um resultado mais rápido, a outra te traz um resultado mais elegante, mais completo, a outra te traz uma análise estatística mais robusta e que vai permitir que você faça uma leitura mais detalhada. Então, muitas vezes, você é um multiplataformas, multi-interfaces, né? Porque você faz uma coisa aqui, mas aí você complementa. E eu estava pensando, quando eu estava estudando esse plugin que você me passou essa semana, porque eu estava com dois softwares abertos, né? Eu estava com o Snap para fazer a análise espectral e estava com o QGIS rodando o plugin para poder ver as áreas e tal. Muito interessante, muito interessante. Vou gravar o tutorial dessa semana que eu propus, já está pronto, né? O nosso episódio sai na segunda, ele terá saído na sexta, mas nessa semana sai uma discussão sobre isso. E é algo muito legal a gente gastar ou investir tempo para a gente poder compreender as potencialidades e não ficar dependente das coisas, né? Eu disse a Exatamente. ele, a esse meu amigo, eu disse a ele, cara, é claro que as pessoas tiram dúvidas, mas eu quero, depois que os caras terminam as formações, que eles sejam autônomos para tocarem suas vidas. É óbvio, às vezes vem uma discussão mais ampla e é normal, durante o processo de construção, que as dúvidas apareçam. Mas à medida em que o indivíduo vai desenvolvendo uma maturidade intelectual, esse profissional de geoprocessamento, de geotecnologias, ele vai se tornando autônomo e ele vai fazendo. É claro, a troca é sempre importante, conhecer coisas novas, né? Tá sempre, as pessoas estão sempre renovando, estão sempre se reinventando, mas ele não depende da pessoa para dizer se aquela composição está mostrando determinado alvo ou por que tal alvo ficou com tal cor e tal. Não precisa disso. Esse cara Sim, domina e tem autonomia para tocar a vida, né? exato, exato. Eu acho que é por aí, Gustavão. Fechamos. É um tema que, a princípio, a gente acha que vai ser até tranquilo, mas é meio polêmico, né? E a gente tem que tomar um cuidado também para não ficar parecendo coach, sabe? É. Principalmente em tempos como esse. Eu definitivamente não sou do coach aí e tal, Uhum. mas eu acho que o que eu quis trazer.
é muito baseado na minha vivência, então tem muito dessa parte mais real mesmo ali do dia a dia, seja na academia ou no mercado, né, e tal, numa empresa, enfim. Então, que é o que eu observo, o que outras pessoas observam e falam comigo também, né? Por quê? Por que falam comigo? Porque a gente tem esse trabalho de divulgação, então a gente consegue alcançar pessoas que vão chegar no mercado no futuro próximo, né? Uhum. Então é importante a gente entender esse lado para passar para vocês que estão chegando. Porque se vocês que estão chegando já chega preparado, né? Já, pô, vocês pegaram um atalho. Eu estou falando o que a galera tá querendo de um profissional que está entrando, Uhum. entende? Isso, pô, é sensacional, é fundamental, né? Você E já vai botar na chegar. cabeça, e botar na cabeça que dinheiro ele vem. Ele vem quando você desempenha de forma honesta o seu trabalho, mas principalmente quando você não tem como objetivo apenas ganhar dinheiro. Eu vou te dizer um negócio que eu disse à minha filha quando ela era pequena. Uma vez eu estava voltando para casa com a Rafaela e ela é filha de 2 professores. Hoje a mãe não dá aula mais, mas durante muitos anos minha mulher era professora, inclusive professora deles, e eu dava aula em universidade já, né? E me recordo uma vez a Rafaela, a gente voltando para casa, e ela virou para mim e disse: Puxa, eu falando, ela dizendo, eu queria fazer tal coisa e tal. Eu disse: Minha filha, não tem dinheiro para isso. Infelizmente, não tem. Ela disse: Puxa, é difícil ser filho de professores, hein? Aí eu olhei para ela e disse: Filha, queria te dizer só uma coisa. O mês é muito grande para a gente ter um dia de alegria só. Ela olhou para mim e disse: Como assim, pai? Eu disse: Imagine você trabalhar o mês inteiro para você ter um dia de alegria, que é o dia que você recebe seu salário. E o resto, você ser um cara infeliz, angustiado, triste porque você está fazendo isso. Eu conheço muita gente que trabalha com foco no dinheiro. Aí as diversões são sempre os fins de semana, ou seja, a semana é uma tortura. Quando chega sexta-feira, o cara já está ali pensando no que vai comer, no que vai beber, né? E fim de semana é para desestressar e tal, porque a vida é muito infeliz. Eu te digo com muita tranquilidade, a mudança de vida que a gente proporciona com os nossos conteúdos gratuitos na internet, seja no Instagram, seja no YouTube, enfim, nas redes sociais de forma geral, ela motiva que toda semana a gente pense no que a gente vai produzir, nos eventos que a gente vai fazer, nas aulas que a gente vai criar, nos materiais complementares que a gente vai fazer. Ou seja, você passa a ter um outro propósito. Sim, Um outro propósito. Então, exato. é claro, a gente precisa manter a estrutura funcionando, óbvio. Tem um monte de gente que trabalha para que esse setor, esse serviço, chegue até mais pessoas. E essas pessoas são remuneradas, é óbvio, né? É uma relação natural. Mas o foco nunca foi vamos fazer isso porque isso dá dinheiro. Não. Vamos fazer isso porque dá para a gente mudar a vida das pessoas. E aí, Exato. dinheiro é consequência. É, Né? é isso. É esse o pensamento. Maravilha, maravilha. Eu acho que é por aí. Eu acho que é uma reflexão interessante e eu acho que agora as pessoas têm condição de saber quais são os hard skills e soft skills e, afinal, do que é feito o profissional de geotecnologias. É É isso? isso. Isso, Maravilha. espero que inspire aí o pessoal. E qualquer coisa, a gente está sempre disponível no Instagram, no LinkedIn, todas as redes sociais aí. E é só chegar lá, pode mandar áudio, vídeo, sinal de fumaça, que a gente responde. Sinal de fumaça não dá não, porque você vê agora em Nova York, os caras estão lá com problemas por causa das queimadas no Canadá, Depende né? Então, da época do melhor ano. não, melhor não. Isso vai gerar muito espalhamento, pode comprometer as imagens satélites e tal. Melhor não, né? É Vamos verdade. manter comunicação via direct, né? Enfim, e-mail e outras formas. Tá Comunicação da era legal? moderna.
Beleza. Exato, exato, exato. Deixa o sinal de fumaça virtual, tá legal? É isso aí, Gustavão. A gente acho que chegou aí a um bom resultado e em breve a gente vai conversar mais sobre isso. Temos novidades aí também para discussão, né? Vamos ver aí os próximos passos, né? Estamos caminhando aí para, como a gente falou no episódio passado, para essa nova formação na área de fundamentos de sensoriamento remoto. Estou muito empolgado. Menorzinha, mais direta, mais objetiva, focando a galera da graduação. Acho que vai... E quem quer se aproximar do sensoriamento remoto vai ser bem, E bem da interessante. programação também, né? Isso, exato, nesse foco. Maravilha. Então é Valeu. isso. Um grande abraço a todos, fiquem bem, se cuidem, Gustavão, tudo de bom. Um abraço e até a próxima, pessoal.